Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma noite ou mais um dia, não sei que horário você vai ver esse áudio, esse vídeo. E eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o começo, meio e o fim, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Pai. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E eu estou muito feliz aqui por estar compartilhando hoje essa palavra. Agradeço a Deus a oportunidade de trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, através do Espírito Santo, a qual nos direciona. Meus irmãos, vocês não sabem o que é a gente refletir com Deus, dizer: Deus, o que tu quer falar com o teu povo, com nossos irmãos, com a nossa liderança, com os irmãos de todo esse grupo aqui, o Deus maravilhoso. E para trazer uma palavra que não seja uma palavra nossa, mas que seja uma palavra que vem do trono da glória de Deus para os nossos corações. Eu tenho iniciado uma série, iniciei ontem, série chamada Superação, Superando. Ontem eu falei da superação das nossas inseguranças. E hoje eu vou dar continuidade, eu pedi confirmação a Deus. Deus tocou no meu coração que eu continuasse com essa palavra. E hoje a palavra é superando nossos traumas. Uma palavra que vem direto do trono da glória de Deus. Que a honra, a glória seja dele, para ele, para todos sempre. Ele. Porque a Jesus a honra, a glória e o louvor. E essa palavra de hoje é o episódio 2, né? Dessa série que eu venho estudado, eu venho mergulhado nela. E é uma série que todos nós vivemos, né? Cada um de nós. E o título desse episódio 2 é Superando Nossos Traumas, né? Todos nós temos feridas dentro de nós, dentro da alma, como resultado de alguma experiência negativa que achamos difícil superar. Às vezes pensamos que somos o produto dessa dor e que devemos carregar essa experiência para o resto de nossas vidas. E assim vivemos traumatizados, agarrados a coisas que não nos permitem avançar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, minha irmã. Deus quer que superemos nossos traumas. Todos devem conhecer a história de José, né? Lá em Gênesis 37. Uma história de que um jovem sonhador que enfrentou muitos eventos traumáticos em sua vida, invejado por seus irmãos, foi vendido como escravo aos ismaelitas e depois a Potifar. E longe de sua terra natal, ele foi falsamente acusado e preso. Mas José tinha todas as desculpas para ficar zangado com Deus, ficar irado com Deus. Mas mesmo assim não o fez, mas superou o que tentou marcá-lo para a vida. José manteve sua fé e seu foco. Através de sua história, podemos lembrar que mesmo quando os outros tentam nos prejudicar, Deus pode usar essa situação para produzir o bem. Nada neste mundo pode limitar o que Deus vai fazer em nós, conosco e através de nós. As feridas que carregamos, que algum podemos carregar, se hoje você carrega, Deus vai libertar essa ferida que está na sua mente, no seu coração ou na sua alma. Porque o Mestre Jesus veio para curar nossas feridas, para nos libertar e para nos salvar. Essa é a missão do Mestre, Rei dos Reis, Jesus Cristo. As feridas são fruto do pecado que existe neste mundo imperfeito. Mas Deus tem o poder de intervir em todas as situações e trazer vida. Nossos desafios têm o potencial de se tornarem testemunho de sua graça. Mas
Reinaldo, como superar nossos traumas? José fez duas coisas para alcançá-lo, que nós vamos aprender aqui em duas lições. A primeira lição de José, ele se agarrou no plano que Deus tinha para a sua vida. Depois vocês leem a história de José em Gênesis, a história de José que está lá em Gênesis 37. Vocês leem a história, acredito que a maioria todos dos irmãos aqui conhece a história. E essa primeira lição de José, onde ele se agarrou no plano que Deus tinha para a sua vida. E essa lição nos traz um entendimento que, mesmo quando escravo e prisioneiro, José não perdeu à vista o sonho que Deus lhe havia mostrado. Ele foi melhor escravo e servo, deu o seu melhor em todos os contextos em que encontrava. Ou seja, quando José foi preso, ele foi o melhor prisioneiro ali, servindo, ajudando. José foi marcado na história, um dos homens marcados na história. Podemos ver isso na Bíblia. Toda circunstância que ele passou, onde ele foi vendido, onde ele foi preso. E o detalhe é porque Deus estava com José. Se você ler cada trecho da Bíblia, cada versículo de Gênesis 37, você vai ver que em determinado momento Deus estava com ele. Eu friso essa palavra porque Deus estava com José em todos os momentos. Quero te falar, meu irmão, minha irmã, esse momento que você está passando agora, Deus está com você. Momento de angústia, de incerteza com a pandemia. Você que trabalha de CLT, você não sabe como vai ficar a empresa. Acho que tá vindo uma nova onda da China, que eu não quis nem saber. Eu procuro ver notícias que me trazem alegria. Mas eu ouvi uma notícia aqui que eu não acompanho muito. Claro que a gente temos que acompanhar. Eu vejo G1, eu vejo a reportagem rápida, mas eu não me fico aprofundando em notícias ruins. Eu me aprofundo em notícias boas, que alegram meu coração. Então saiba que em todos os momentos da sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus está lhe treinando para Ele poder te mostrar o que Ele quer do teu coração, para que você seja de bênção para a vida de pessoas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vela em cumprir a sua palavra, porque Deus ele é fiel desde a fundação do mundo. E quando Deus diz lá em Gênesis 1, quero voltar desde o começo, o princípio, e Deus criou o céu. No princípio, vou ler aqui em Gênesis 1. Olha o que diz Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, quem era o princípio? Deus. Quem criou? Deus. Então, eu e você fomos criados para a glória de Deus. Então, voltando ao estudo, que isso foi um paralelo que o Espírito Santo me levou, que José estava com Deus em todos os momentos de calúnia, de prisão, de vale, que ele foi lançado ao poço, lembram? E Deus estava com ele. Assim Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Fique firme nas promessas de Deus. A segunda lição que nesse estudo eu trago, Deus tem colocado no meu coração. 2. José aprendeu a perdoar. Quando seus irmãos vieram diante dele, José não se vingou, mas agiu com misericórdia. Ao perdoar, deixamos de lado o que o inimigo queria usar para roubar o nosso propósito e potencial.
É importante para que Deus que estejamos saudáveis. Vou repetir. É importante para Deus que estejamos saudáveis. Não só fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente falando. Para entrar naquilo que Ele tem para nós. Nossas feridas precisam cicatrizar. Ou seja, vou repetir. Para entrar naquilo que Ele tem para nós, nossas feridas precisam cicatrizar. Não iremos muito longe se avançarmos com feridas abertas ou infecciosas. Deus quer curar nosso interior. E o fará através da confissão, da comunidade e da oração. Quando você fala sobre seus traumas e trabalha neles, no contexto certo, cerque-se de pessoas de fé que caminhem com você. Levante seus braços, envolva Deus em sua vida. Ele faz o que está além de suas forças. Meu irmão, minha irmã, Deus é um Deus extraordinário. É um Deus que Ele trabalha em favor daqueles que o temem, daqueles que o orem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. E uma parte que Deus fala, que a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, está lá em Tiago 5, no verso 15 ao 16, que diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, meu irmão, minha irmã, há momentos que nós podemos orar sim sozinho. Mas há momentos na nossa vida que algum trauma, alguma coisa que nos impede de avançar, a gente tem alguém mais chegado, mais íntimo, assim como Jesus tinha os 3, lembra? Que andavam com Jesus, né? Se não me falha a memória, Pedro, Tiago e João, né? Eles andavam, e teve um que encostava o peito encostava a cabeça no peito de Jesus, no ombro de Jesus. E há momentos que nós temos que ter pessoas ao nosso lado para a gente confessar, para a gente orar junto e a pessoa crescer espiritualmente, mudar a história, quebrar o trauma do passado. E dentro desse contexto, eu já tive muitas feridas emocionais, já trabalhei em empresas, já fui líder de empresa, bem jovem, né? A liderança minha meu nível era na época, desde pessoas do baixo calão até o alto nível, até a diretoria, a presidência da empresa, era meu cargo dentro da empresa na época, né? Eu era técnico em segurança do trabalho, uma profissão que conscientiza os funcionários da empresa a trabalharem com segurança. Nessa época eu treinava funcionários na época, né? E hoje eu venho treinando pessoas também, graças a Deus. Eu tenho uma profissão, né? Trabalho na área de ajudar pessoas na área da mente, do desenvolvimento pessoal. Eu ajudo pessoas na área profissional, tá, gente? Paralela ao que eu faço aqui, que é o que Deus tem me dado, né? Que é evangelizar através de canais de comunicação. Eu tenho como missão isso. E Deus, Ele usa o seu vaso onde quer, na hora que quer, no tempo, na hora e onde que ele quiser. Então Deus, Ele usa a tua vida, meu irmão, minha irmã, e a minha vida é a nossa vida, porque desde o princípio o homem foi criado para a glória de Deus, ou seja, cada um de nós fomos criados para a glória dele, para a honra e glória dele. Então o que nós fazemos hoje é para quê? Para glorificar o nome de Jesus, para que vidas
ouçam a palavra, para que vida se achegue a Jesus. E através de nós, Jesus nos ensina como nós se curamos da alma. Aí a primeira lição que eu falei aquela hora, né, que foi de que José se agarrou ao plano de Deus, a qual ele tinha para a vida dele, para a sua vida. O 2, o que José fez? Aprendeu a perdoar. E a terceira lição, a oração feita com fé, que eu li agora em Tiago, né, agora há pouco. A oração feita com fé tem muitos seus efeitos. E a quarta lição, o Mestre Jesus vem ao seu e ao nosso encontro para curar traumas e feridas da alma. Quando Jesus, tem momento da Bíblia que os discípulos estavam atormentados. E em Mateus lá, capítulo 8, verso 23 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo, Jesus, né? E seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E em verso 26, e Jesus, ele lhe disse: por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Ou seja, Jesus, os discípulos estavam atormentados no barco, uma grande tempestade, ele temeu, ficou com medo, teve trauma ali, ansiedade, angústia. Os discípulos acharam que iam morrer. Jesus disse: por que temes, homem de pequena fé? Ou seja, meu irmão, minha irmã, para a gente ser curado da alma, nós temos que ressignificar. Nós temos que ter uma nova crença. Nós temos que perdoar as pessoas que nos feriu, ter novos hábitos em relação àquilo. Por exemplo, segundo, ressignificar, ou seja, criar novos hábitos. É a primeira dica, primeira lição desse momento de como curar traumas, né, na alma, na mente. Segunda a gente criar hábitos de fazer exercício físico, uma caminhada. Aí você vai. 2. Terceiro, criar novos hobbies. Ler um livro que te elevam. Ler a Bíblia. Pega livros de passagem, de histórias bíblicas que nos levantam, nos traz fé, vigor. E você criar novas rotinas. Caminhar junto com pessoas lugares, ambientes que nos elevam. E quarto, né, para participar de consulta, terapias, né? Então nós temos aí para ter umas ações para cura de problemas emocionais, de traumas, né? É preciso seguir esses passos aí. Biblicamente falando, Jesus tem que ser o primeiro, porque Jesus é amor. Através do seu amor, quando nós temos Jesus, recebemos Jesus, nós temos paz. E a paz nos gera o quê? Nos gera sentimento de leveza. Então o Mestre Jesus, ele é o nosso, e vem ao nosso encontro para curar traumas e ferida. Só Ele, Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer por esse momento especial. Que você seja tocado por essa palavra, você possa compartilhar com seus familiares, tá? Lembra aqui que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para a sua glória. Porque eu e você, meu irmão, minha irmã, dentro de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você, eu e você, para evangelizar, para falar de Jesus. E graças a Deus eu tenho me sentido curado de traumas, né, que eu passei no trabalho, onde eu convivi. Fui curado, perdoei pessoas. Claro que na época sempre tinha pessoas que estavam do meu lado, uma única pessoa na época, né? Às vezes eu chegava no local, no meio dos colegas de trabalho, a conversa chegava, eu chegava, parava a conversa, eu era rejeitado naquele ambiente. E isso foi me
me matando por dentro, fui me matando, mas eu fui sendo curado porque eu fui me enchendo de Jesus. Fui lendo a Bíblia, fui lendo o livro que fala de Jesus. Eu fui sendo curado na alma, através de Jesus. Claro que conselhos também me ajudaram na época. Frequentando os novos ambientes que me elevavam, eu segui com o meu sonho, né? Que a gente, cada um de nós temos nossos sonhos. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus quer para a sua vida. Essa é a palavra de hoje. Palavra extensa, mas é uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Eu queria que Deus abençoe a sua vida. Despedimos aqui com a bênção, com a paz de Deus, que você possa ser tocado, que a graça, que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação do Santo Espírito seja com todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz e a graça de Deus seja com todos. Deus abençoe. Até a próxima palavra, até o próximo vídeo, áudio. Deus abençoe a sua vida. Até mais, um grande abraço.